Para o Nietzsche, a moral que deve ser defendida é a moral dos fortes, é a moral da vida, é a moral que permite a expansão da vida. O Nietzsche pede o retorno a uma filosofia do combate. Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e esse vídeo é sobre Nietzsche. A moral do escravo que o Nietzsche vai identificar no cristianismo não permite que se expanda a potência, não permite que se viva o mundo positivamente. A vida no mundo a partir de uma moral dos fracos é uma vida a partir do sofrimento, é uma vida a partir da limitação, é uma vida a partir do choro, da abnegação. Segundo Nietzsche, o cristianismo se utiliza da compaixão como maneira de fomentar uma moral antinatural, uma moral que freia as vontades dos fortes sobre os fracos. E aqui é necessário compreender, né? Quando Nietzsche diz vontade dos fortes sobre os fracos, o que ele quer dizer é vontade daqueles que têm um espírito livre contra aqueles que têm um espírito mesquinho. Vontade daqueles que no fundo não são cristãos, não atendem esse tipo de objetivo espiritual e não tem para si também esse tipo de olhar para a vida e, portanto, não tem para si os limites da religião, as limitações que a religião faz ao sujeito religioso e coloca, o que a religião faz no fundo é colocar esse sujeito religioso cristão, nas palavras do Nietzsche, mas no fundo, da moral dos fracos, deve-se entender isso, faz com que esse seja o sujeito elevado. O sujeito da repressão passa a ser o sujeito elevado, o sujeito do ressentimento passa a ser o sujeito elevado. E se para o Nietzsche felicidade é aquela sensação que vem depois de uma resistência ter sido atravessada, a religião ela passa a ser para os fortes justamente um motivo de combate, um motivo de conseguir combater uma moral antinatural e propor valores de expansão, valores de potência. Se felicidade é o acúmulo da sensação de poder, então é necessário combater ao cristianismo a moral dos fracos, de tal maneira que também no combate se proponha uma moral dos fortes, uma moral de valores livres, uma moral para espíritos livres. É necessário questionar as verdades, mas não simplesmente a verdade, mas a própria noção de verdade. Como que a própria noção de verdade constitui aquilo que é um objeto da verdade. Ou seja, é necessário questionar os valores em si, o valor por si mesmo. No fundo, a religião passa a ser um instrumento de dominação ou dos fortes ou dos fracos. Quando dos fracos, para minar, tolher a vontade dos fortes. Quando dos fortes, justamente para criar uma ligação com seus súditos que, num nível ou em outro, terão certos traços de ressentimento ali. O Nietzsche não está falando aqui, é necessário frisar isso, ele não está falando sobre um certo darwinismo social. O ponto do Nietzsche é uma luta de valores, é uma luta moral, e uma luta moral que envolve justamente a expressão concreta em condutas. Essa expressão concreta em condutas é o que faz o nascimento de uma população, de um povo que é fraco, de um povo que é forte, vai dizer o Nietzsche. A gente está vendo justamente no Nietzsche uma briga que é sobre um valor de expansão, de viver o mundo de peito aberto, de viver o mundo a partir de como ele é, amar o mundo como ele é e agir sobre ele, agir sobre o presente para que se viva de maneira mais expansiva versus uma vida que pensa no futuro e tenta fazer do presente um pedaço daquilo que será no futuro. Tenta fazer do presente um meio de transmissão do passado para o futuro. Tenta fazer do presente um ponto numa linha reta. Tenta fazer do presente um teatro quase. O super-homem que nasce justamente de uma transformação, justamente da transvaloração de todos os valores, esse super-homem deverá, por sua vez, propor novos valores. Ele deverá propor valores de maneira criativa e não simplesmente de maneira negativa. Ele deverá combater a vida, combater os niilismos, combater os cristianismos, as morais dos fracos. Ele irá justamente ser um elemento de guerra e ele vai clamar pela guerra e não pela paz. E aqui eu repito, não se trata simplesmente de uma guerra de pancadaria, de combate físico, mas de uma guerra por valores. Ele será combativo, o super-homem será combativo, ele terá posição, ele dirá aquilo que ele acredita e ele não será tolhido
por uma religião alheia, não será limitado por uma crença falsa, não será limitado por qualquer tipo de crença, porque todas elas vão passar por um crivo, vão passar por uma crítica, todas elas vão passar por críticas constantes, que podem fazê-las válidas no momento e inválidas em outro. O grande ponto aqui não há uma continuidade nem cronológica e nem continuidade lógica. O que a gente tem que entender é que tudo depende da potência, da expansão, tudo depende de viver a vida justamente olhando para ela como ela é, com uma sinceridade que só o peito aberto pode nos dar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o fim. Se você gostou, se inscreva no canal, considere se tornar membro e ter acesso a vídeos exclusivos. Muito obrigado e até a próxima.